de hoje a gente vai estudar o fenômeno de difração. Esse é um fenômeno que acontece quando a luz incide em um obstáculo que tem uma extremidade ou uma fenda. Bom, vamos ver o que a gente esperaria se a gente fizesse uma análise semelhante usando a ótica geométrica que a gente usou para analisar outros fenômenos envolvendo a luz nos cursos anteriores. Bom, se a luz incide em um objeto que tem essas extremidades aqui, o que a gente observaria se a gente analisasse esse fenômeno através da ótica geométrica é que a gente ia ver uma sombra aqui no anteparo de extremidades bem definidas e a gente ia ver as outras partes fora da sombra bem iluminadas. A gente veria aqui uma interface bem definida entre a sombra e a parte iluminada. Agora, se a gente observasse a luz incidindo em um anteparo que tem uma fenda, a gente veria aqui a parte iluminada correspondente à fenda e depois sombra no restante do anteparo, e a gente veria de novo uma interface bem definida entre a parte sombreada e a parte iluminada. Só que como a gente viu com o experimento usando grafite e usando fio de cabelo, não é isso que acontece. A gente não vê exatamente a sombra do fio de cabelo na parede, nem a imagem da fenda na parede. A gente vê uma figura bem diferente, com faixas claras e faixas escuras, e para descrever esse fenômeno a gente não pode usar a ótica geométrica, a gente tem que usar o fato de que a luz é uma onda eletromagnética. Bom, então essas figuras que aparecem quando a luz atravessa esses obstáculos que têm extremidades ou aberturas são chamadas figuras de difração e essas figuras que a gente vai estudar na aula de hoje. Para estudar essas figuras, a primeira coisa que a gente vai precisar é do princípio de Huygens, que diz que cada ponto de uma frente de onda eletromagnética pode ser considerada uma fonte secundária. E aí, cada uma dessas fontes secundárias produz ondas que se propagam com a mesma frequência, velocidade na mesma direção das ondas originais, e a onda num ponto exterior vai ser formada pela superposição dessas diversas ondas formadas por cada uma das fontes secundárias. E aí, para analisar o que acontece, a gente precisa combinar esse princípio com o princípio da superposição, com duas observações importantes. As ondas secundárias provenientes de diferentes pontos na mesma frente de onda são coerentes e a onda no ponto exterior é resultante da interferência dessas ondas secundárias, levando em consideração as diferentes fases. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor que eu tenho uma fonte e aqui as frentes de onda. E eu quero calcular a onda resultante em um ponto P. Então, o que eu vou fazer é imaginar que cada pontinho dessa frente de onda é, de novo, uma nova fonte, uma fonte secundária. E aí eu vou ter diferentes... a luz proveniente dessas diferentes fontes atingindo o ponto P. E o campo elétrico resultante no ponto P é calculado utilizando o princípio de superposição. Então, o campo elétrico resultante é a soma de todos os campos elétricos produzidos por cada uma dessas fontes aqui. E aqui a gente tem duas sutilezas que dificultam o cálculo desse campo elétrico resultante. Primeiro é que a gente tem aqui uma distribuição contínua de fontes secundárias, todos os pontos da frente de onda. E a gente tem diferenças de fase das ondas que chegam no ponto P, que aparecem por causa da diferença de caminho que a luz percorre entre cada um desses pontos da frente de onda e o ponto P. Então, o que a gente precisa fazer é analisar o que acontece com essa distribuição contínua de fontes secundárias e com as diferenças de fase da luz proveniente de cada uma dessas fontes secundárias. Ok, então a gente tem uma diferenciação aqui entre
dois tipos de difração, vamos dizer assim. Primeiro a gente chama de difração de Fresnel, ou difração de campo próximo. E nesse tipo de problema, a gente tem que a distância entre a fonte, o obstáculo e a tela são relativamente pequenas. Enquanto que na difração de Fraunhofer, que é a que a gente vai considerar, a distância entre a fonte, o obstáculo e a tela são relativamente grandes. O que isso significa? Isso significa que se a gente pegar um ponto P aqui no anteparo e olhar para a reta que liga as duas extremidades da fenda e o ponto P, se a gente chamar esse ângulo aqui de θ, eu vou agora desenhar essa reta que liga essa extremidade da fenda a um ponto desse segmento de reta aqui, de maneira que esses dois caminhos sejam iguais. Então aqui eu tenho um triângulo isósceles, e essa difração de Fraunhofer, a distância entre o anteparo e a fenda tem que ser grande o suficiente para eu poder aproximar esse ângulo aqui por 90 graus, assim como a gente fez no caso da interferência no experimento de Young. Então, eu vou considerar esse ângulo aqui igual a 90. E a gente vê nesse desenho aqui que essa é uma aproximação horrível, né? Nesse experimento essa aproximação não é verdadeira, mas se a distância entre o anteparo e a fenda é bem grande, essa é uma boa aproximação. E aí, com essa aproximação, aqui também vai ser um ângulo de 90 graus, e fazendo a análise de maneira análoga ao que a gente fez no experimento de Young, esse ângulo aqui também vai ser θ, tá? Então, os problemas que a gente vai considerar são problemas de difração em que essa aproximação é verdadeira.